Salve galera, meu nome é Gabi Teixeira, eu sou ilustrador, sou designer gráfico, quadrinista e estou aqui hoje com a oficina de história em quadrinhos, contando histórias em quadrinhos através do edital da Lei Aldir Blanc, né, que foi disponibilizado pela Prefeitura de Bitinga. Né, eu queria agradecer aqui à Secretaria de Cultura, ao secretário Marcos Sodakiewicz, à Prefeitura e todos os envolvidos aí no desenvolvimento, né, e em terem proporcionado, né, esse gerenciado todo essa agitação cultural que houve aí pelo segundo ano consecutivo através dos incentivos da Lei Aldir Blanc, né? Houveram vários aí shows pela cidade, apresentações artísticas, isso tudo é muito importante. É importante pelo momento em que a gente está participando, ou melhor, que a gente está passando. A pandemia já faz 2 anos aí quase que está mexendo com as nossas vidas e a cultura é muito importante nesses momentos, né, para a gente continuar firmes, oxigenados aí no sentido enfim, né, de estar sempre conhecendo coisas novas, estar sempre reconhecendo artistas locais. Isso tudo é muito importante, principalmente para aqueles que vivem de apresentações públicas. Então, essa iniciativa da prefeitura de fazer isso de uma forma tão bem feita, né, pelo segundo ano consecutivo é muito louvável. E, enfim, né, eu vou me apresentar, eu já falei um pouco sobre mim, mas hoje eu trabalho como designer gráfico, como ilustrador, mas tenho uma carreira assim, né, como quadrinista já há algum tempo. Né? Eu sempre gostei de histórias em quadrinhos, eu aprendi a ler com as histórias em quadrinhos, eu sei que isso é meio clichê, mas é verdade. Né? Eu comecei lendo Disney, Turma da Mônica, e várias outras coisas que minha mãe sempre comprava, eu sempre tinha em casa. Então, os quadrinhos sempre foram assim, uma forma de expressão para mim. Né? Eu sempre gostei de desenhar, né? Sempre me interessei pelo desenho e acho que uma das primeiras coisas que eu quis fazer na vida foi desenhar histórias em quadrinhos. Né? E hoje eu consigo fazer isso, né, de forma autoral, independente, mas no ano passado, né, eu fui contemplado em primeiro lugar pelo PROAC, né, pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, e estou desenvolvendo a minha primeira história 100% autoral, né, inteira minha, com algumas parcerias. Eu tenho um grande amigo que me ajudou no roteiro, que é o Eduardo Coleone. O Henrique Matias está me ajudando na parte de colorização, balões e outras coisas. O Guilherme e a Priscila, da editora Risco Impresso, também estão sendo fundamentais. Toda uma equipe aí em volta, mas o projeto Coleira Dia da Caça está acontecendo e está para ser lançado no começo do ano que vem. Né? E junto a isso eu participo do grupo Quadrinhos Fora da Panela. Na verdade eu sou um dos editores, né, e fundadores desse grupo. É um grupo de publicação independente de Ibitinga. Né? Somos em 3, eu, Henrique Matias, que eu comentei agora há pouco, e o Carlos Marques. Né? Nós havíamos participado durante vários anos, se eu não me engano 4 anos, do grupo de publicação independente HQ de Araraquara, né, com artistas de todo o interior. E desde 2018 nós 3 resolvemos montar o grupo, né, com o fim do grupo HQ, nós resolvemos montar o Quadrinhos Fora da Panela. Né? A gente já tem uma publicação que é a Marmita, Alimento para Viagem, que são várias histórias curtas, desenhadas, escritas por nós mesmos, e o próximo número agora da Marmita ela vai contar com uma série de artistas do interior, que a ideia do Quadrinhos Fora da Panela é justamente esse, juntar artistas do interior e publicá-los, né, colocar eles
na cena e mostrar o que está sendo feito aqui no interior de São Paulo. E junto a isso vem a intenção de falar em público, né, sobre o processo de criação de quadrinhos, né. É uma coisa que eu acho que é muito interessante porque às vezes as pessoas, principalmente os jovens, eles não têm muita noção de como isso funciona, né. Às vezes tem vontade de fazer, mas não sabe, né, como que é o processo, não sabe a história das histórias em quadrinhos. Isso tudo é muito importante, a gente saber de onde a gente veio para saber aonde a gente vai, né? Então surgiu essa ideia da oficina já há algum tempo. Ela foi ministrada em algumas escolas aqui de Bitinga, da cidade de Iracemápolis, na região de Limeira, onde eu morei durante um tempo. E agora, né, eu trago para, enfim, né, para esse projeto da Aldir Blanc através dessa oficina digital, né, no YouTube. Eu vou fazer uma apresentação aqui por slides, vou falar de alguns tópicos e vez ou outra eu volto aqui para conversar com vocês. Tá joia? Vamos lá então. Bom, Contando Histórias em Quadrinhos é uma oficina que busca explicar o que são as histórias em quadrinhos e também mostrar um pouco do processo de produção de histórias em quadrinhos. Mas para a gente entender o que são as histórias em quadrinhos, né, a gente precisa localizá-la ali dentro de um segmento de arte que é conhecido, né, que, enfim, é nomeado como arte sequencial, né, que nada mais é do que histórias contadas através de sequências, né, de artes, de cenas ilustradas ou coisas parecidas. É uma forma de arte que usa imagens dispostas em sequência para contar uma história ou para transmitir informações. Filmes, animações, storyboards. Storyboard, para quem não sabe, são histórias em quadrinhos, né, artes sequenciais feitas previamente antes de uma produção cinematográfica ou de comerciais para TV, internet, etc. Mas isso começa tudo muito antes, né? E muito antes, que eu digo, é muito antes mesmo, né? São consideradas as primeiras histórias em quadrinhos as pinturas rupestres, tá? Vocês lembram o que são as pinturas rupestres? Todo mundo já deve ter visto isso na aula de história. Aqui a gente tem alguns exemplos. São as pinturas feitas nas paredes das cavernas, né? Aqui no Brasil tem alguns lugares muito famosos, como a Pedra do Ingá, né? Que são pinturas datadas de milhares de anos atrás por civilizações que viviam aqui e já se expressavam através de arte sequencial, né? Através de desenhos que contavam histórias, através, né, de cenas e colocadas em sequências, etc. Então, as histórias em quadrinhos, né, elas remontam ao início da civilização humana, né? Elas vêm junto com a necessidade do homem civilizado de contar suas histórias, de contar suas façanhas, de passar conhecimento para frente, né? E todos esses conceitos, eles até hoje, né, eles são associados aí, são trazidos pelas histórias em quadrinhos modernas, né? Mas aí a gente dá um pulo aí, né, de alguns milhares e milhares de anos e começa a falar das histórias em quadrinhos como a gente conhece, né? As histórias em quadrinhos modernas, elas surgem como suplementos infantis nos jornais, né? Nos Estados Unidos eles costumam chamar isso de os primeiros quadrinhos de funny papers, né? Que são os quadrinhos engraçados, né? São os quadrinhos divertidos. E como principais expoentes aí desses funny papers, desses quadrinhos, né? Isso lá no final do século passado, do século retrasado, né? Dos anos de 1890 e tantos, até o começo do século passado, 1910 e 20 e 30, né? Que são quando começam a se popularizar mais e mais
com o surgimento dos super-heróis, né? A gente tem aí alguns heróis do início que não tinham superpoderes, mas os super-heróis surgem como uma, né, um grande boom, assim, um grande destaque para as crianças, né? Então todo mundo quer saber quem é aquele cara que consegue voar ou saltar sobre prédios, ou aquele que se veste como morcego, ou aquele que é rápido como uma bala. E isso acaba atiçando a fantasia das crianças, né? Então existe um público muito grande aí que começa a procurar as histórias em quadrinhos, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de heróis que são, né, dessa era pré-super-heróis, né, que ainda não tem poderes ou nada do tipo, mas que já são, né, muito populares. No caso aí o Tarzan de Edgar Rice e o Flash Gordon de F.P. Nolan, né, que são lá do começo do século passado, né? Então são heróis ali, o Tarzan, né? Acho que todo mundo conhece, que é uma criança que cresce na selva africana, no meio dos macacos, tal, de Edgar Rice Burroughs. E o Flash Gordon, né? Que é ele não é um astronauta, mas ele é um terráqueo, né, um ser humano, né, do planeta Terra, que se envolve em aventuras pelo universo, etc. Né? Então ele tem toda essa pegada de ficção científica, e isso é muito interessante, isso é muito inovador para a época. Né? E eis então que surge, em 1938, o que seria assim o maior até hoje super-herói de todos os tempos, né, que é o Superman. Né? Ele surge na revista Action Comics em junho de 1938, foi criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, né, que são esses dois aí. E ele, enfim, né, ele chega e com o tempo ele vai conquistando cada vez mais o público infantil, e até hoje ele é um dos super-heróis mais, né, talvez o super-herói mais querido do mundo, aí, mais conhecido do mundo inteiro. Né? Então, 1938 é aquele período ali de Segunda Guerra Mundial, né? A gente pode identificar aí o Superman com as cores da bandeira americana, tem todo esse apelo patriota, né, nos Estados Unidos e tudo mais. E ele representa um ser humano infalível, né? Tudo bem que ele não é um ser humano, ele é um kryptoniano, mas ele é né, ele tem características humanas, representa um salvador da raça humana, e ele tem, né, tipo, é uma pessoa extremamente justa, honesta, bondosa e super forte, etc. Então ele é tudo aquilo que todos queriam ser, né? E talvez por isso até hoje ele tenha, né, uma legião de fãs aí, seja o super-herói considerado o maior de todos, né? Na mesma época, quase um ano depois, né, surge o Batman, né, na Detective Comics. Aí a gente colocou só o Bob Kane, mas que ele era considerado o único criador do Batman, mas o Bill Finger, né, que é o desenhista do Batman, que incorporou muita coisa à história do Batman, é considerado hoje também, né, com toda a justiça, um dos criadores aí do Batman, né. E o Batman já tem uma outra pegada, ele é um detetive, ele surge, né, na Detective Comics. Existiam muitas revistas na época, né, nesse sentido, né. A gente tem aí Action Comics, Detective Comics, que são revistas assim com várias histórias, vários heróis, muitos não fizeram sucesso e alguns, né, surgiram e ficaram como os maiores de todos os tempos, né. O Batman, ele perseguia bandidos, né, gangsters e coisas do tipo. Ele é um detetive, até hoje é considerado, né, um detetive, o maior detetive dos quadrinhos, etc. E, enfim, né, e também surge aí nesse período de guerra. E aí, talvez o grande, assim,
para os Estados Unidos na guerra, né, o maior expoente assim nas histórias em quadrinhos é com certeza o Capitão América, né? Ele é declaradamente, ele é criado para servir como incentivo, né? Como enfim, para fazer com que os jovens e os soldados que estavam servindo tal tivessem algum tipo de incentivo extra mesmo para lutar na guerra e tudo mais. E não é à toa que no Capitão América número 1 ele aparece socando a cara do Hitler na capa, né? Então ali é bem claro assim, tipo, né, a função dele, pelo que surge, né, em que contexto ele surge, e até por isso ele faz muito sucesso, né? Enfim, tava todo mundo nesse clima enfim, né, nos Estados Unidos apareceu um super-herói carregando a bandeira americana como escudo, né, e socando o Hitler na capa, não tinha como não fazer sucesso, né? E os criadores foram Joe Simon e Jack Kirby, né? O Jack Kirby, que é um dos maiores desenhistas da história da Marvel, a gente vai falar dele ainda algumas vezes. E ele que surge ali desenhando as primeiras vezes do Capitão América, né? Já um tempo depois, passando aí para a segunda grande era, né? Essa primeira era considerada a Era de Ouro, e a segunda era de prata dos quadrinhos, é que começam a surgir as equipes de super-heróis, né? A maioria delas criadas pelo Stan Lee, né, que é muito conhecido hoje em dia, é aquele senhorzinho, para quem não sabe, aquele senhorzinho que aparece em todos os filmes da Marvel, que faleceu, infelizmente, há alguns anos atrás. E o Jack Kirby é aquele do Capitão América que a gente acabou de mostrar. Eles dois criaram a maioria dos heróis que a gente conhece hoje em dia, os Vingadores, os X-Men, o Quarteto Fantástico, né? O Stan Lee é roteirista, né, e criativo, e o Jack Kirby é desenhista. E eles juntos ali deram vida, né, à maioria dos heróis que hoje fazem tanto sucesso aí no cinema e etc. Isso já na década de provavelmente na década de 60, e foram quando surgiram esses grandes aí, grupos, né, de super-heróis, assim. É muito interessante a gente falar que são heróis talvez um pouco diferentes ali dessa primeira geração, são heróis mais próximos, né? Tudo bem que nos Vingadores a gente tem o Thor, que é um deus, enfim, algumas coisas aí, o Hulk, né, que não são tão reais, né? Mas os problemas que eles enfrentam são reais, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas os X-Men, por exemplo, surgiram e até hoje servem como bandeira para enfim, xenofobia, racismo enfim, qualquer tipo de bandeira das minorias, né? Os X-Men, eles sofrem preconceito durante toda a sua existência, assim, por serem diferentes, por serem estranhos, etc. Então, as histórias, elas servem como bandeira para várias dessas pessoas e classes, né, que sofrem e sofriam muito mais nessa época. E talvez por isso esses grupos, né, esses personagens mais humanizados, eles tenham feito tanto sucesso a partir de então. Né? Aqui a gente tem os dois, né, o Stan Lee e o Jack Kirby, infelizmente os dois já faleceram, né? O Jack Kirby um pouco antes, o Stan Lee deve fazer uns 4 anos. E aí nessa onda surge também a DC Comics, né, que é a National Comics, que acaba se transformando na DC Comics, e surge a Liga da Justiça, né? Quem cria a Liga da Justiça é o Gardner Fox. Ele junta alguns dos principais heróis do selo e cria um grupo também, né, mais ou menos na mesma pegada aí dos concorrentes, que, né, ele percebeu que era uma coisa que estava fazendo muito sucesso na época, essa questão dos grupos, etc. Tal. Então ali a gente tem o Flash, o Lanterna Verde, o Aquaman, a Mulher Maravilha, todos os personagens que tinham já seus títulos, né, juntos numa liga, né, e acaba fazendo muito sucesso até hoje também, né, um dos grupos mais famosos aí
de toda a história. Bom, isso, né, até então, né, até aqui, as histórias em quadrinhos de super-heróis, principalmente, eles eram voltadas mais para o público infantil ainda, né, ainda naquela pegada dos funny papers, né, enfim, do conteúdo infantil, das histórias talvez até com um pouco mais de teor, em alguns casos, como no caso dos X-Men, como no caso algumas histórias dos Vingadores e tal, tinha algum, né, um teor talvez um pouco mais adolescente, adulto, mas no geral eram feitos para infanto-juvenil, né? E aí surge na década de 80, né, uma revolução nos quadrinhos, né? Vários autores, né, surgem aí, existe uma invasão inglesa nos Estados Unidos, com vários autores ingleses chegando lá e começando a trabalhar tal nas editoras, e as histórias acabam tomando tons mais adultos, né, com temas mais sombrios, histórias mais sérias. E isso dá o tom das histórias dos anos 80, né? A gente tem o Alan Moore, que é esse senhor da foto, que, enfim, escreveu o Watchmen, que é considerado uma das maiores histórias em quadrinhos de todos os tempos. É uma graphic novel, né? Que é um livro completo com uma história inteira, um cerco, né? Um arco que se fecha, que é um pouco diferente do que se fazia até então, que as revistas eram só periódicas, né? Então você lia alguma coisa esse mês, aí mês que vem tinha continuação, aí no outro mês aquela história já mudava, tal. E aqui não, né? Aí surgem essas graphic novels, que são as histórias fechadas, com uma grande quantidade de páginas e uns temas mais adultos. E o Alan Moore é um dos principais, né? Ele vem e escreve O Monstro do Pântano, enfim, e várias outras personagens, histórias da época com uma pegada um pouco mais séria, né? Junto com ele o Frank Miller, né? O Frank Miller já americano, mas que escreve O Cavaleiro das Trevas, que é uma reformulação total, uma revisão total do Batman e do Superman também, né? Mas principalmente do Batman. O Batman já um, um Batman idoso, já com outras visões ali do mundo, conceitos diferentes, um Batman que mata, que usa arma, enfim, né, que deixou para trás várias das suas crenças, né? Então ele faz um quadrinho também na mesma pegada ali do Watchmen, mais voltado para um público mais adulto, mais sério. Então os anos 80 ele tem muito essas características, né, dos quadrinhos voltados não só para o público infantil, né? Mas voltando ao público infantil, né, que eu acho que é o que os quadrinhos mais representam, não só, né, nos Estados Unidos, no resto do mundo, mas principalmente aqui no Brasil, né, a gente tem assim, muitos autores, muita produção voltada para esse público. Então, os desenhos de humor, eles não são só as histórias em quadrinhos fechados, as graphic novels, que eu comentei agora há pouco, mas também charges, cartoons, tirinhas. Isso populariza muito, né, as histórias em quadrinhos, porque chega no jornal, o pai compra o jornal e o filho lê as histórias em quadrinhos, lê as tirinhas, né? Não necessariamente as infantis, é aí que está né, a grande sacada. Ali no meio tem algumas histórias mais voltadas para o público adulto, né? Então os quadrinhos começam a se popularizar através do humor aqui no Brasil. Isso é muito interessante. E principalmente em alguns casos onde é utilizada a linguagem verbal e a linguagem não verbal, ou seja, quadrinhos com texto ou sem texto. E esses quadrinhos que não têm texto são um tipo de humor que é universal, né? Então, quadrinhos de autores de outras línguas podem ser publicados sem problema nenhum aqui no Brasil ou, né, enfim, em qualquer outro lugar, que eles vão ser entendidos, né? Que o humor é uma coisa universal. E
Então isso acaba, né, gerando uma grande produção assim de quadrinhos no Brasil, né? E o maior expoente, né, até hoje, né, de todos, né, o maior nome das histórias em quadrinhos no Brasil é sem dúvida o Maurício de Souza, né? O Maurício de Souza ele começa na década de 60, final da década de 50, na verdade, a desenvolver suas próprias histórias em quadrinhos. Ele cria o seu estúdio, né, na década de 60, e até então ele desenvolvia suas próprias histórias, suas próprias tirinhas e vendia de porta em porta nos jornais da região da Grande São Paulo, né? E aí aos poucos ele monta o estúdio, ele contrata funcionários, desenhistas, e aí ele consegue desbancar Marvel e DC, que eram os grandes, né, vendedores de super-heróis, né, os grandes mercados de quadrinho no Brasil. E ele se mantém até hoje, né, produzindo para todas as idades. Ao longo dos anos ele vai mudando ali ele vai se adaptando, ele tem uma capacidade muito grande de entender como os personagens dele funcionam e principalmente como o público dele cresce e funciona e evolui. Então hoje em dia ele tem a Turma da Mônica Jovem, ele tem a Turma da Mônica Toy, que é para as crianças, ele tem o filme da Turma da Mônica, enfim, além de, né, todo o império ali, toda, né, os produtos e etc., né, tirando a parte aí dos quadrinhos, mas falando especificamente da produção, né, das histórias em quadrinhos, né, desenhos animados, ele tem uma visão, assim, uma percepção de mercado, de negócio que é absurda, né? Ele com certeza é o maior nome dos quadrinhos nacionais. Aqui tem uma tirinha, né, do Bidu. Bidu é o primeiro personagem, né, um dos primeiros, se eu não me engano, o primeiro personagem do Maurício de Souza. Então ele fazia tirinhas do Bidu, do Franjinha, do Cebolinha, e saía vendendo, né, nos jornais da região, né? E esse é bem interessante, né? O cachorrinho chega pro Bidu e fala: que cara é essa, Bidu? Ele fala: o Franjinha fez uma gentada comigo. Aí o cara: gentada? Ele fala: ué, o que você queria que eu dissesse? Que ele fez uma cachorrada comigo? Então é bem interessante, né? Essa inversão de papéis é bem inteligente, assim. Isso é bem característico da Turma da Mônica, sempre foi assim, né? Bom, aqui no Brasil a gente tem vários cartunistas importantes, né, que são contemporâneos aí do Maurício, talvez até um pouco mais jovens, mas assim, que já são, já tem muitos anos de carreira, como é o caso da Laerte, Angeli, o Glauco, que infelizmente já faleceu, Fernando Gonzalez, esses todos eram cartunistas da Folha de São Paulo, né, durante toda a década de 80, 90, até hoje em dia, acredito, alguns deles. Mas eles criaram assim, né, toda essa geração de leitores, né? A Laerte na época tinha os Piratas do Tietê, Angeli, o Chiclete com Banana, o Glauco Geraldão, que eram revistas, né, que saíam assim também em banca, além das tirinhas nos jornais, etc. E hoje em dia a gente tem alguns bem talentosos também, que mantêm né, essa tradição aí de grandes cartunistas, como o André Dahmer, dos Malvados, o Alexandre Beck, do Armandinho, com tirinhas políticas bem ácidas, bem inteligentes, né? E fora, né, a gente tem grandes nomes, né, como o Quino, que é o argentino, criador da Mafalda, que, na minha opinião, é talvez o melhor personagem de tirinhas né, do mundo inteiro, assim, tirinhas extremamente inteligentes, com temas políticos sempre atuais, enfim, né, eu sou fã da Mafalda. O Bill Watterson, que criou o Calvin, né, o Haroldo, o Calvin Hobbes, né, no original. Dick Brown, que é o criador do Hagar, o Terrível, né, que é aquele viking. E o Jim Davis, que é o criador do Garfield, né, todos esses também contemporâneos aí e bem conhecidos, né, do público brasileiro, assim, né.
Aqui uma tirinha da Laerte, né? Afinador de piano, entra. Esse é o piano, eu quero que fique dessa finura assim para não atravancar a sala. Aí aparece com o piano quebrado na cabeça, que cara grosso, né? Tipo, afinador de piano, o cara vai afinar o instrumento, né? Ele brinca aí com essa interpretação errada aí de que ele queria que o piano ficasse mais fino, né? Então é muito bom. Romeu e Dalila, do Angeli, né? Muito legal também, é um casal já de meia idade ou até mais velho. Que olhar é esse, Dalila? Olhar de tristeza, de mágoa, desilusão, olhar de apatia, tédio, solidão. E aí ele responde, sorte, pensei que fosse conjuntivite. Ótimo também. O Geraldão, né? Não, na verdade aqui é Nossa, eu não me lembro o nome desse casal. É um casal do Glauco, mas eu não lembro o nome. Eles vivem brigando, assim, né? Um xingando o outro e tal. Aí quando chega a visita, eles fingem que tá tudo ok, assim. É muito, muito legal. E aqui é a Mafalda, né? A Mafalda, enfim. O desenho da Mafalda eu acho muito legal, o desenho do Quino, assim, né? A forma como ele explora os adultos. Me lembra muito o Ziraldo, que é um dos grandes também, né? Cartunistas brasileiros aí de todos os tempos. Então aí, a mãe pergunta, do que vocês estão brincando? De governo. Bom, nada de bagunça, hein? Aí a Mafalda responde, não se preocupe, não vamos fazer absolutamente nada, né? Uma baita de uma crítica, assim. Ela é uma menininha, né? Extremamente inteligente ali, consciente do mundo que ela vive e, enfim, né? E tem sempre essas tiradas aí que são sensacionais, né? Aqui, por exemplo, essa é uma das minhas preferidas, né? Ela chega em casa falando alto e ao longo dos quadrinhos, conforme... Isso é uma aula de história em quadrinhos, né? Essa tira da Mafalda. Conforme ela vai passando, vocês podem perceber que o balão é o mesmo, né? E aí ela vai diminuindo, assim, a voz, né? Ele vai mostrando isso pelo tamanho da fonte que vai se diminuindo, conforme ela vê a situação onde a casa está. Na verdade, ela está perguntando para a mãe sobre a liberação da mulher, né? Tipo, a questão aí do preconceito, do machismo e etc, né? Então ela chega falando alto, mãe, que futuro você vê no movimento da liberação da mulher? Não, nada, esquece. Porque ela percebe que a mãe dela, tipo, tá muito longe, né, de ver, né, alguma coisa nesse sentido, e algo que ela já conscientemente já enxerga. E infelizmente a mãe dela ali tem que cuidar da casa né, e é oprimida ainda pelo sistema. Esse quadrinho para mim é lindo, ele é uma aula né, de narrativa, né, conforme ela vai andando, falando, os quadros mudam, mas o balão permanece e o texto acompanha o tom da voz, né, é perfeito. Aqui é um do Calvin e Haroldo também, do Bill Watterson. Ele tem que ler um livro, né? Aí ele finge que lê e fala, bom, pronto, é bom tirar isso do meu caminho. Aí o Haroldo é um tigre de pelúcia, né? Que é o amigo imaginário do Calvin. Então ele conversa com esse tigre e tal. Aí ele fala, leitura se torna rápida se você não se importa com a compreensão, né? Tipo, é uma baita crítica social também, né? Ele só passou ali, fingiu que leu, não entendeu nada e boa. O Garfield é ótimo também, né? Ele tá sempre, o humano dele, né? Enfim, é bem tapado, assim, na maioria das vezes. O Garfield é muito mais inteligente, né? Do que o dono dele. Então o dono acorda um dia querendo virar pintor, né? Fala, eu estou inspirado hoje, vou pintar uma pintura. Por onde eu começo? Aí o Garfield corte uma orelha, né? Numa referência ao Van Gogh, né? Então ele tá ali, tipo, sarcástico, ácido e o dono todo empolgado. E essa é uma tirinha minha, né? Eu tenho as minhas redes sociais onde eu produzo conteúdo. Esse ano, particularmente, não consegui produzir tanto por estar desenvolvendo o livro, né?
mas eu estou sempre publicando charges, cartoons e histórias em quadrinhos, né? E essa é uma história em quadrinhos que uma tirinha, né? Mas no formato aí mais quadrado, né? A tirinha não precisa necessariamente ter só 3 balões, né? Mas ela precisa ter ao menos esses 3 balões, né? Para dar algum sentido na narrativa. E aí, no caso, eu fiz uma tirinha em homenagem quando o Roberto Gomes Bolanhos, né, o criador de Chapolin, do Chaves, morreu. E eu sou muito fã, né, desses seriados e tal. E aí eu fiz essa tirinha, né, o Chapolin chega no céu, alguma coisa do tipo, né. E foi a minha homenagem. E essa é uma charge que eu fiz na época do rompimento lá das usinas de Mariana e da Vale do Rio Doce, né, onde, enfim, né, tanta coisa aconteceu e tanta gente perdeu suas casas e a fauna e a flora da região ali perdeu ali tanto, né, então eu fiz o logo da Vale com uma água turva e um peixe morto, né, e publiquei, repercutiu bastante, foi bem interessante também, né. Bom, agora nessa segunda parte, né, eu vou falar sobre o processo de criação de histórias em quadrinhos, né, o que a gente tem que ter em mente na hora de criar as nossas próprias histórias, né. A gente tem alguns passos aí que são bem importantes para a gente conseguir atingir esses nossos objetivos e conseguir conversar com o público de forma correta, né. Antes de mais nada, definir quem é o público, né? Para quem que a gente está escrevendo. A gente está escrevendo isso para criança, para adolescente, para adulto, né? A elaboração da ideia, né? Qual que é a ideia principal, né? Sobre o que a gente vai falar, qual que é o tema principal. Uma pesquisa, isso é muito importante, muita gente não faz isso, sai escrevendo de cabeça e a história ela fica vaga, né? Ela não tem ali um embasamento necessário para que as pessoas criem laços, né? A pessoa tem que se identificar com a história. Então a pesquisa faz com que essas pessoas se identifiquem, né, com situações reais, enfim, né. Então a pesquisa é muito importante, né. Registro de ideias, isso também é bem legal, você começar a colocar no papel, né, colocar tudo que surge no papel, mesmo que você não vá usar, né. É bom você ter sempre alguma coisa para anotar, enfim, né, isso tudo é importantíssimo. Definir o tom e elementos de gênero, né? Tipo, você está trabalhando o quê? Uma comédia? É um suspense? É terror? É uma história de super-heróis? É uma aventura? Isso precisa estar bem definido, né? Porque o público ele tenta encontrar isso, né? Ele tenta saber o que ele está fazendo, ele gosta de determinados gêneros e não de outros, então isso é muito importante que seja definido, né? Criação de personagens. Personagens, assim, são talvez a parte mais importante de todo esse início aí, de todo esse checklist, porque é com eles que os leitores vão se identificar, né? Então, perder um tempo, né, investir um tempo criando esses personagens, colocando neles características de pessoas reais, colocando neles um background de história assim, forte, isso é muito importante, né? E chegando por fim no desenvolvimento da narração, né? O que vai acontecer, né? Onde vai acontecer, né? Quais são os fatos, quais são os pontos, né? Os momentos e o que acontece primeiro e depois, etc. Né? Esses são os elementos estruturais, né, a partir daí. Então a gente vai determinar o tempo, né, quando que está acontecendo, né, agora, no período de um dia, no período de uma semana, no período de anos, né, o espaço aonde isso está acontecendo, né, no tempo também a gente pode definir se é no futuro, se é no passado, etc. O espaço, onde que está acontecendo, é numa escola, sei lá, é no espaço sideral,
enfim, né, no interior da Terra, enfim, né, definir o espaço. Quem são os personagens, né, com quem aquilo está acontecendo, como essas coisas acontecem, como a história se desenrola e principalmente qual é o foco narrativo, né? Você está falando como o personagem principal ou como um narrador, né? Você está contando a história do personagem ou é o próprio personagem que está narrando a história dele ou está mostrando a história dele. Então vai ser em primeira ou em terceira pessoa. Isso tem que ser definido. Não adianta você começar de uma forma e no meio você mudar, né? O leitor fica perdido, enfim, é o tipo de coisa que, enfim, né, desmerece toda a elaboração da história. Tendo determinado tudo isso, né, aonde que vai se passar, enfim, né, todo esse conceito inicial, os personagens, etc., a gente parte para o roteiro, né. O roteiro, a gente pode escrever por páginas, por tiras, quadro a quadro, determinar quais são os requadros, a gente pode colocar caixa de texto, balão, etc. Tudo isso varia de roteirista para roteirista. Quem é desenhista e também roteirista, como é o meu caso, normalmente começa a escrever já rabiscando, né? Isso é muito normal, isso acontece muito. E isso ajuda no processo, porque aí algumas coisas você tem na cabeça, a hora que você põe no papel, percebe que não funciona, você já lima logo de cara, né? Então aí você conseguir pensar nos quadros, nos requadros, aonde vão os balões, etc., onomatopeias, como a cor vai interferir e tal, tal. Se você conseguir pensar tudo isso enquanto você está desenvolvendo o roteiro, boa parte desse processo vai ser facilitado, mesmo você trabalhando com terceiros, né, com um desenhista, com um colorista, ou você mesmo fazendo a tua própria história do começo ao fim, né, como organização, né. Esses elementos gráficos, as onomatopeias, a forma como você vai conversar com o público, definir tudo isso graficamente antes, é muito importante. E manter o seu padrão durante todo o processo, né? Feito isso, a gente parte para o processo de criação das artes, né? Normalmente são desenhadas por páginas, né, ou por páginas duplas, porque os quadros eles interagem entre si, né? Então a gente tem que criar uma relação entre os quadros. A gente precisa entender o quanto eles enfim, se ligam, né? Se interligam. Então, o processo de criação normalmente é em cima de uma página ou de uma página dupla. É feito primeiro um sketch, né, um esboço. Depois esse sketch ele é refinado com o lápis. Depois é feito uma arte final, que, enfim, né, esse é outro processo convencional, né? Tem gente que acaba fazendo tudo ao mesmo tempo, etc. Mas esse a forma convencional de se trabalhar e é como eu costumo trabalhar também, né? A arte final, ela comumente era feita com nanquim, né, com caneta ou com pincel nanquim. Hoje em dia ela já é feita de forma digital por uma questão mais prática. Tem muita gente que ainda faz o nanquim, eu até pouco tempo atrás fazia, mas agora o coleiro eu estou fazendo 100% no digital, né, numa mesa gráfica da Cintiq. Assim, aumentou muito a minha produtividade, o tempo gasto assim, caiu absurdamente, aí a gente consegue produzir mais coisas, elaborar melhor, então a tecnologia veio para ajudar nesse sentido. Colorização, né, colorização das páginas, enfim, e editoração. A editoração final seria a montagem das páginas, colocar os balões, texto, onomatopeias e etc. Deixar isso tudo pronto para impressão, né? Bom, o sketch, né, o estudo de personagens, que é aquilo que eu comentei, ele serve para a gente testar algumas coisas. Por exemplo, quando o roteirista ou a pessoa que criou o personagem te passa o briefing, né, pensando em você como o artista gráfico, ele tem alguma coisa em mente. Aí você precisa entender se o que ele tem em mente funciona
e se o que ele tem em mente é a melhor coisa possível para esse personagem. Então, uma série de estudos, né, de esboços, de sketches, ela é muito interessante para a gente colocar no papel e entender o que funciona e o que não funciona, né? Às vezes a gente se surpreende, uma coisa que a gente não, né, não imaginava que ficaria legal, a hora que a gente põe no papel, ela funciona, ou o contrário, né? Uma coisa que você tem pronto na cabeça, a hora que vê o desenho, fica horrível. Então, se soltar muito nessa hora, rabiscar mesmo, sem se prender muito né, em anatomia ou técnica, deixar isso para depois. No momento do sketch, é você meio que vomitar tudo no papel mesmo, né? Pegar o briefing ali, né, o conceito do personagem e jogar tudo no papel. Aí passando para a produção, né, de uma página, né, que eu comentei agora há pouco, eu trouxe alguns exemplos aqui. Esses exemplos são da Liga da Justiça, do Ivan Reis. O Ivan Reis é um desenhista brasileiro que já trabalha na DC há muito tempo, já passou pelos grandes títulos da DC, enfim, né, é um dos maiores do Brasil hoje em dia. E essa é uma capa da Liga da Justiça, né, que ele fez. Eu não sei que ano que foi, mas já tem alguns anos essa imagem. Eu encontrei ela no passo a passo, né? Então, ó, o primeiro momento é o lápis, depois dele ter feito o esboço e tal, ele faz o lápis de uma forma mais elaborada, né? Pensando já nos detalhes e tal, mas podendo mudar um pouco na fase de arte final, que é esse caso aqui, né? No caso, a impressão que eu tenho que foi feito no nanquim mesmo, né? A arte final é absurda. No caso aqui foi o Matias. Eu não consigo ver o sobrenome dele, mas tem uma terceira pessoa, uma segunda pessoa que fez a arte final e ficou maravilhosa, né? Depois é feita a colorização, né? É feita a colorização, todas as cores são colocadas nos seus devidos lugares e, por último, a editoração, ou seja, título, alguns efeitos de brilho, arte finalização, enfim, né? Então a gente parte de um esboço a lápis, né, para arte final, colorização e editoração, né? São esses os passos aí de uma capa, de uma página de quadrinhos, e pode ser também de uma tira ou de algo parecido, tudo, né, variando aí de acordo com com cada artista, como cada artista trabalha, né? As histórias em quadrinhos no formato de tira, normalmente, que são publicadas diariamente em jornais, em periódicos, na internet e tal, elas têm talvez um pouco menos de detalhamento, né, do que uma página de quadrinhos de história dos super-heróis. Mas não que isso se dá pela rapidez de como elas são feitas, né? Às vezes surge uma ideia, surge uma notícia, alguma coisa assim, e ela precisa, né, as notícias têm prazo de validade, né? Então a charge, principalmente charge política, esse tipo de coisa, ela precisa ser muito rápida, né? Então às vezes os desenhos são mais rápidos, menos elaborados, normalmente é a mesma pessoa, né, que faz a ideia, o traço, a cor, isso é o mais comum de se acontecer, né, nos cartunistas. Então muita gente acaba fazendo preto e branco ou desenvolvendo alguma técnica mais rápida de colorização e etc. Né? Mas o grande segredo, né, o grande pulo do gato aí para quem pretende, né, para quem gosta de quadrinhos, pretende produzir quadrinhos, primeiro conhecer os grandes, né, conhecer quem já faz, conhecer o trabalho, né, de quem faz, de quem produz, daqueles que você gosta, e conhecer a fundo mesmo. Eu citei vários nomes aqui justamente para instigar, né,
vocês a procurarem saber mais sobre esses autores, procurar a obra deles, procurar, né, segui-los, os que ainda produzem nas redes sociais, enfim, comprar o material. Tudo isso vai te instigando a produzir. E o segundo, né, talvez a maior dica é produzir, né, é desenhar, é escrever. Se você é roteirista, escreve as ideias. Hoje em dia é muito fácil você encontrar parceiros de produção, né? Eu sempre quis trabalhar com quadrinhos, eu sempre quis trabalhar no sentido de contar histórias em quadrinhos, não necessariamente viver disso, porque aí já são, né, outros 500, né? É uma área talvez bem restrita, assim, enfim, né? Mas não que não seja possível. Eu acho que a minha vontade sempre foi produzir, né? Viver disso é uma consequência. Mas as histórias em quadrinhos, hoje em dia a produção das histórias em quadrinhos é muito mais fácil do que era há 10, 15 anos atrás, né? Fácil porque se você é um roteirista e você não desenha, você encontra facilmente um ilustrador na internet que está querendo produzir quadrinhos, né? A gente pode produzir, você não tem grana para bancar ou sei lá, incentivo, editora para bancar uma produção impressa, você pode muito bem fazer webcomics, né, quadrinhos para internet, etc., e publicar seus próprios quadrinhos. Eu acho que a grande dica, assim, se você tem vontade, é fazer, é publicar, é criar uma página nas redes sociais e publicar os seus trabalhos e enfim, né, mostrar assim para o mundo que você está ali, que você está fazendo, e aos poucos, né, sempre melhorando, sempre, enfim, né, fazendo coisas novas e aprendendo como fazer, aprendendo a encontrar o seu estilo. Isso tudo só vem com a prática, né, só vem com a produção. Né, a partir do momento que você começa a produzir, aí as coisas começam a acontecer. Né, eu acho que esse é o grande lance. Né. Bom, e eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essas dicas, né, elas tenham ajudado aí a quem gosta, a quem pretende trabalhar na área ou começar a produzir os próprios quadrinhos. Quem tiver mais dúvidas, quem quiser conversar sobre isso, fica à vontade para me procurar nas redes sociais. @GabiCartoon, né, Cartoon em português, com o M no final, ou pela página dos Quadrinhos Fora da Panela, @QFDP, Instagram, Facebook, tanto Gabi Cartoon quanto Quadrinhos Fora da Panela. E eu vou ficar muito feliz em trocar ideia, em conhecer o pessoal de Bitinga, da região que está produzindo, né? E fiquem ligados também nesses canais aí para novidades. Eu estou sempre publicando coisas novas. Enfim, né, o lançamento do Coleira vai ser em fevereiro do ano que vem e vai ser muito, muito bacana assim, né, divulgar isso e contar com vocês lá. Tá bom? Agradeço a atenção de quem ficou aqui até agora. Tomara que tenha servido para alguma coisa, que vocês tenham gostado. E é isso aí. Valeu, até a próxima.